Olá, vou contar uma experiência que tive com um lobisomem. Por motivos de segurança, não irei me identificar, pois ainda moro na mesma cidade onde ocorreu o fato. Tudo aconteceu no ano de 2013, na cidade de Taubaté, São Paulo. Irei contar desde o princípio para melhor entendimento. No começo de 2013, eu jovenzinha, tinha apenas 19 anos. Conheci um rapaz pela internet. Ele era 12 anos mais velho. Dizia ser separado e pai de um menino. De começo, eu não dava muita trela, mas conversando quase todas as noites, fui me apegando a ele. Até que 2 meses depois, ele saiu do Rio de Janeiro e veio até minha cidade para me conhecer pessoalmente. Deu tudo certo e começamos um namoro onde ficou acertado que pelo menos uma vez ao mês ele vinha me ver. Até aí estava tudo bem. Só que depois desse primeiro encontro, simplesmente ele começou a me ignorar, até que me bloqueou definitivamente de suas redes sociais. Eu fiquei sem entender nada e estava perdidamente apaixonada por ele. Então criei vários perfis fakes e incorporei o FBI, onde achei até os parentes dele. E no meio dessas descobertas, achei o perfil da mulher dele, que no caso ele dizia ser ex-mulher. Adicionei ela e começamos a conversar, onde ela foi aos poucos contando da vida dela. Descobri que eles ainda estavam casados e ela me disse que ele traiu ela algumas vezes e ela o perdoou por várias questões que não vêm ao caso. Eu fiquei sem chão, me senti enganada, usada. Para piorar, 1 mês e meio depois, descobri que estava grávida daquele mentiroso. Tentei contato por vários perfis, até ameacei contar para a esposa dele, e ele nem ligava e me bloqueava. Eu não tinha o endereço dele, senão ia baixar na casa dele. Quando a ficha caiu que eu seria mãe solteira, eu só pensei em me vingar. Contei a minha melhor amiga o ocorrido e pedi ajuda para me vingar. Foi então que ela me disse: "Por que você não faz um trabalho de amarração? Ele vai vir rastejando aos seus pés." E isso era tudo o que eu queria, ficar com ele, pois achava que o amava. Então, junto com minha amiga, fomos procurar um pai de santo que fizesse esse trabalho. Passei por muitos terreiros, fiz vários trabalhos e simpatias e nada dava certo. Os meses iam passando, a gravidez avançando e não via nada dele me procurar. Até que resolvi fazer o contrário. Fui procurar um trabalho que destruísse ele. Já que eu não era feliz, não deixaria que ele fosse também. Fui no terreiro do pai Odilon, nome fictício. Pedi o que eu queria que acontecesse com ele. O pai de santo me deu conselho, pois era algo grave o que eu pedia, e eu estava grávida, frágil, mas eu estava possessa de raiva. Então, de tanto eu insistir, ele aceitou e pediu para me acompanhar ele e mais 2 pais de santo numa sexta-feira de lua cheia até uma encruzilhada. O trabalho seria feito lá. Perguntei se podia levar minha amiga. Disseram que não e que também eu não podia contar a ninguém. Pediram foto do rapaz, nome, data de nascimento e vários itens. Comprei tudo o que eles me pediram. O mais difícil foi achar 2 galinhas pretas, um cérebro de boi e um coração de porco. Nisso eu já devia estar de 7 meses de gestação. Marcamos a data certa e na noite em questão peguei as coisas e fui para lá. A encruzilhada ficava num bairro novo. Ainda não tinha casas. A prefeitura havia acabado de abrir as ruas. Perto desse bairro havia e tem até hoje um grande canavial. Quando cheguei lá era por volta das 23 horas. Os 3 pais de santos já estavam lá. 2 deles estavam incorporados com o Exu Caveira e o Exu 7 Encruzilhadas. Apesar do vento, vinha um cheiro muito forte deles, algo que nunca senti por aí. O terceiro pai de santo ficou responsável por traduzir o que eles diziam e pediam para me fazer. Eu comecei a ficar assustada com tudo aquilo, e por um momento pensei em desistir e voltar para casa. Mas nesse exato momento, um deles gargalhou bem alto e falou: "Você tá pensando em desistir? Tarde demais. A sinhazinha vai ter o que pediu."
Nós não estamos aqui de brincadeira. Então eu neguei, disse que não queria desistir, queria que o tal fulano sofresse tanto até se arrepender do mal que me fez. Quando terminamos de preparar tudo no chão, os 2 Exus começaram a rodar e beber em volta dos trabalhos. Ele dava gargalhadas horripilantes e eu me arrepiava toda. Então o 7 Encruzilhadas se virou para o canavial e começou a gritar e gargalhar, chamando por um nome que eu não conseguia entender. Eu comecei a olhar para o canavial e percebi que a ventania começou a aumentar muito rápido. Era forte, gelada e trazia um odor muito forte de carniça. Assustada, eu comecei a querer me afastar. Foi quando o terceiro pai de santo, o que não estava incorporado, segurou no meu braço e falou no meu ouvido: "Não precisa ter medo, não corre e não olhe diretamente nos olhos dele, fique aqui." Eu olhei novamente para o canavial e juro que junto com a ventania havia um redemoinho muito alto e grande que vinha vindo lá do fundo, a toda velocidade em nossa direção. O redemoinho vinha torcendo as canas como se fossem folhas de papel. Quando se aproximou mais, comecei a ouvir um rosnado igual de cachorro bravo, mas era muito grave e potente. De repente, aquilo saiu de dentro do canavial, parando com tudo na nossa frente. Subiu até poeira do chão. Nesse instante, meu estômago revirou. O fedor de carniça era forte. Eu coloquei a mão no nariz e olhei para aquilo. Senti a urina descer pelas pernas. Comecei a tremer e querer correr, mas o pai de santo me segurava. Ali, junto de nós, estava um lobisomem. Uma mistura de porco, cachorro e jumento. Ele tinha os olhos vermelhos, era todo deformado. Era grande, corpulento, tinha o corpo coberto de pelos negros e cinzas. Tinha uma expressão de demônio. Os pais de santo cultuavam ele, dançando em volta do mesmo e oferecendo as galinhas, o coração do porco e o cérebro do boi para ele comer. No que ele abocanhava tudo isso de uma vez só e engolia. Eu baixei a cabeça e não o encarava como me foi mandado, mas o medo era grande. Nunca tremi tanto na minha vida, senti muito medo e arrependimento. Ele não se aproximou de mim, mas eu podia sentir ele me encarando e cheirando o ar. Não parava de rosnar um minuto sequer. Depois de todo aquele ritual em volta daquela criatura das trevas, o terceiro pai de santo me falou: "Assim como fulano, o nome do lobisomem, vaga pelas noites correndo 7 cidades, 7 encruzilhadas, levando o medo e a destruição, fulano de tal, o nome do meu ex, passará a correr, não encontrando paz nem felicidade até seu último dia, que assim seja." Quando ele terminou de proferir essas palavras, a criatura se pôs em pé e soltou um urro misturado com um grito ensurdecedor. Aquilo era horripilante. Logo em seguida, ele partiu correndo para o canavial. Ficamos ali por mais uns 10 minutos. E do nada ficou tudo silencioso. O canavial estava parado. Não havia mais ventania, redemoinho e nem rosnados. Então saímos de lá, cada um indo por um lado sem olhar para trás e sem dizer nada. Cheguei em casa chorando de medo, muito assustada. Toda urinada, corri para o quarto e chamei minha amiga no bate-papo. Não disse o que eu fiz, só disse que estava arrependida de certas coisas. Dias depois eu voltei ao terreiro e conversei com o pai de santo. Disse que estava muito assustada e arrependida, e ele me disse que era melhor eu deixar isso quieto. O que estava feito, e que as entidades não estavam brincando, e se caso eu desistisse, o pior ia acontecer comigo e meu bebê. Pois o lobisomem não ia abrir mão da oferenda dele, e ia vir buscar o meu filho. Eu comecei a chorar e disse que isso não. Então ele me disse para deixar tudo como estava e esquecer aquilo, que agora não estava mais no meu controle. Várias noites eu acordei com aquele fedor de carniça no ar. Eu logo me lembrava daquele lobisomem, então eu me encolhia na cama e o fedor logo desaparecia. Eu não ficava mais sozinha à noite. Eu sentia como se estivesse o tempo todo sendo observada. Foi um tormento.
Assim que minha filha nasceu, eu voltei a usar os perfis fakes para saber da vida do fulano. Voltei a conversar com a mulher dele, tentando descobrir algo. Aos poucos, ela foi me contando como estava a vida deles, pois eu me fingia de amiga. Segundo ela me contou, ele havia sofrido um acidente de moto, onde bateu a cabeça. Quando ele se recuperou, começou a ter comportamentos estranhos. Não gostava mais de tomar banho, não escovava os dentes, andava fedido e sujo, não cortava nem cabelo nem as unhas. Não trabalhava mais também, passava o dia todo trancado no quarto. À noite, saía sem destino, voltando apenas ao amanhecer, mais sujo, fedido e maltrapilho. E ficou violento, ameaçava ela e o filho. Não aguentando mais, ela o abandonou e foi morar com os pais em outra cidade. Um tempo depois, seu corpo foi encontrado cravado de balas na antiga estação de trem. A polícia disse que talvez seria acerto de contas por causa de entorpecentes, ou que os próprios moradores de rua fizeram isso com ele. De certa forma, ela não lamentava muito, pois se arrependia amargamente de ter casado com ele um dia. Eu fiquei em choque quando soube de tudo isso, e pensei que, na verdade, alguém o viu transformado em lobisomem e o matou. Talvez os traficantes ou a própria polícia do Rio. Depois desse dia, não conversei mais com ela e apaguei todos os perfis fakes. Hoje, com a maturidade que tenho e sendo mãe, vejo que tomei uma atitude drástica. Mas no meu íntimo, eu não consigo me arrepender. Talvez eu seja uma pessoa fria e calculista. Mas o fato é que eu vi um lobisomem de perto e senti o quanto ele é ruim e perverso. Por isso o chamam de cão dos infernos. Não brinquem com essas coisas, eles existem e são do mal. Obrigado pelo espaço, canal Uivos. Boa noite. Olá a todos do canal Uivos. Sou inscrito do canal. Me chamo Otávio Coimbra. Sou morador de Sorocaba, interior de São Paulo. No ano 2000, minha família e eu passamos um sufoco na nossa chácara com a presença de um lobisomem. Era noite de domingo, quando tudo aconteceu. Minha esposa Heloísa tinha ido com meus filhos, Arthur e Marcos, ambos com 8 anos, pois são gêmeos, almoçar na casa da minha sogra, que mora num bairro próximo ao centro. São exatamente 30 minutos de carro da nossa chácara até minha sogra, sendo 15 deles por uma estrada de terra que leva ao conjunto de chácaras que moramos. Naquele domingo em especial, eu não quis ir, estava gripado e resolvi ficar na chácara. Minha esposa disse que voltaria depois das 21 horas. Eu tinha o costume de deixar o portão da chácara aberto quando ela saía e voltava tarde, para ela não ter que ficar esperando lá fora até eu sair para abrir. Então, quando faltavam uns 15 minutos para ela chegar, prendi os 2 cachorros no canil e abri o portão. Depois voltei para casa e continuei assistindo TV. Segundo ela me contou, por volta das 20 horas e 35 minutos, saiu da casa de sua mãe, colocando meus filhos no banco de trás do carro. Na época, tínhamos um carro fraquinho, 1.0, andava quase nada, principalmente na estrada de terra, sorte que não estava chovendo. Quando ela saiu do bairro e adentrou a estrada de terra, ficou sem iluminação, pois os postes de luz acabavam ali naquele ponto. A única fonte de iluminação eram os faróis fracos e amarelados do carro. 5 minutos depois, ao longe, ela avistou algo caído quase no meio da estrada. Então ela parou o carro e ficou observando, tentando descobrir o que era aquilo. Era algo grande e grosso, parecia um tronco de árvore, mas ao mesmo tempo um animal grande. Meus filhos começaram a falar: Mãe, deve ser um cachorro. Ele foi atropelado, tadinho. Mãe, ajuda ele, vê se ele não morreu. Até então minha esposa concordou com os meninos, que deveria ser mesmo um cachorro grande, de alguma chácara, que havia escapado e sido atropelado. Mas ela não queria descer do carro, pois estava tudo deserto, somente eles ali naquele trecho. Ela sentiu medo. Foi quando aquilo começou a se mexer vagarosamente. Primeiro mexeu uma das pernas, depois a cabeça. Pensando realmente ser um cachorro indefeso,
que foi atropelado, ela tomou uma decisão que quase custou nossas vidas. Ela disse: "Fiquem aí, meninos, vou lá ver. Morto ele não tá, pois está se mexendo. Deve estar com muita dor e muito machucado." Nisso ela desceu do carro e foi andando de encontro com o tal cachorro. Dava para ver muito pouco por conta do farol do carro. Mas quanto mais ela se aproximava, percebeu que aquilo era muito maior que um cachorro de chácara, que costumava ser um Rottweiler, Pitbull, Fila. O animal tinha o triplo do tamanho. Ele fedia muito, como se estivesse podre. Foi quando aquilo percebeu que ela estava perto dele e se levantou rápido e bruscamente, ficando em 4 patas em posição de ataque. Minha esposa gritou de medo e susto e suas pernas travaram por alguns segundos. Aquilo não era um cachorro, e sim um lobisomem. Seus olhos eram avermelhados. Ele tinha uma enorme cabeça com orelhas pontudas. Seus dentes eram grandes e afiados. Minha esposa disparou correndo para o carro e o lobisomem correu atrás dela. Assim que ela adentrou o carro, batendo a porta com todas as suas forças, o lobisomem chegou junto e encostou seu focinho na janela do carro. Meus filhos gritavam e choravam de medo. O desespero tomou conta deles. Ela não sabia se acalmava as crianças ou dava partida no carro. O lobisomem foi até a janela da porta de trás e encarava meus filhos. Chegou a passar suas garras pelo vidro, fazendo um barulho de arrepiar a alma. Tremendo e sem saber como agir, ela tentou dar partida no carro, mas como suas pernas tremiam muito, o carro morria. O medo foi tanto que ela não conseguia dominar a embreagem do carro. Ela começou a chorar e gritar por socorro, mas não havia ninguém ali além deles e o lobisomem. Até que depois de muito tentar, ela conseguiu sair, mas o lobisomem a seguiu lado a lado com o carro, que não tinha potência. Aquilo galopava igual um cavalo e olhava fixamente para ela e as crianças. Rezando para ele desistir e ir embora, ela começou a rezar um Pai Nosso enquanto as crianças choravam e gritavam sem parar. Eu estava assistindo TV quando ouvi de longe as buzinadas. Até estranhei, pois minha esposa não era de fazer isso. Abri a porta da sala e fiquei da varanda olhando, esperando ela entrar com o carro. Foi quando ela chegou entrando a toda velocidade na propriedade. Meu coração até gelou na hora, pois ao fazer a manobra para entrar, ela tirou fino do muro, quase aconteceu um acidente. Sem saber de nada, eu fui correndo de encontro ao carro. Ela continuava buzinando e falando algo, mas não dava para ver direito e nem saber o que ela falava, pois os vidros estavam fechados. Cheguei no carro e comecei a tentar abrir a porta, mas a Heloísa havia travado ela por dentro e gritava para mim. Eu vi que ela e as crianças estavam chorando, um desespero total. Foi muito rápido. Quando olhei para o portão, vi aquela criatura do inferno parado me olhando. Eu me considero um homem forte e valente, mas confesso que tremi na base. Senti minhas pernas amolecerem. Aquilo, quando viu que eu estava vulnerável, deu um rosnado assustador. Nunca me esquecerei daquele som horripilante. E partiu para cima de mim. Eu corri em direção à casa e tranquei a porta. Aquilo esbarrou com ela fazendo um barulho muito grande. Comecei a ter falta de ar de tanto medo que senti. 1000 pensamentos se passaram por minha cabeça. Como eu ia tirar minha família do carro? A criatura maligna voltou para perto do carro e começou a dar cabeçadas nas portas. Nem se importava com os barulhos da buzina. Cacei algo com que pudesse enfrentar aquilo. Então peguei uma foice velha e saí para fora. O lobisomem estava tão concentrado em aterrorizar minha família que nem percebeu minha presença. Eu fui andando devagarinho, mas quando faltava pouco para acertá-lo, o lazarento se virou e olhou para mim. Aquilo rosnou e mostrou seus dentes. Mesmo tremendo de medo, eu ergui a foice e desci no seu lombo. O bicho deu um grito horripilante e partiu para cima de mim. Ele avançava em mim igual um cachorro tentando morder minhas pernas. Eu me afastava e batia com a foice nele, mas não cortava. Era a mesma coisa de acertar um pedaço de madeira. O couro de lobisomem é duro, mais duro que couro de boi, e a foice também estava sem corte. A criatura começou a avançar cada vez mais para cima de mim, me levando de volta para casa, até que ele ficou em pé,
se apoiando nas pernas traseiras. Aí sim pude ver o real tamanho daquilo. Jamais conseguiria feri-lo. Comecei a gritar por socorro, na esperança que algum vizinho, por mais distante que estivesse, ouvisse e viesse ao nosso socorro. O lobisomem babava muito, uma baba grossa, e meu Deus, como fedia! Mesmo sabendo que ali seria meu fim, eu continuei batendo nele. Graças à ação de coragem da minha esposa, eu estou vivo hoje. Quando o lobisomem deu as costas para o carro e começou a me atacar, ela ligou o carro e acelerou, batendo nas costas dele. A criatura caiu ao chão e eu dei mais 2 pancadas nele e gritei para ela acelerar e passar por cima dele, mas ela não o fez. Eu até entendo ela, estava em estado de choque, perturbada com tudo aquilo. O lobisomem se levantou e saiu correndo da minha propriedade, meio que arrastando a parte traseira. Eles desceram do carro e entramos na casa rapidamente, trancando tudo. Foi uma situação desesperadora. Eu sentia muito medo e sofria em ver o estado dos meus filhos e da minha esposa. O medo de perdê-los foi muito grande. No dia seguinte fomos para a casa dos meus sogros. Ficamos muito tempo morando lá. Meu sogro me aconselhou a vender essa chácara ou esperar povoar mais para retornar. E foi o que eu fiz. Somente em 2020 voltamos para cá. Hoje temos iluminação nas ruas e na estrada, tem policiamento, pagamos guardas, temos câmeras de monitoramento tanto nas ruas como nas chácaras. Graças a Deus aquilo não apareceu mais por aqui, mas mesmo assim ficamos atentos, pois nunca se sabe. Esse foi o meu relato verídico. Um abraço a todos. Olá, me chamo Antônio. Quando eu era criança, eu morava em Ribeirão, Pernambuco. A época era o comecinho dos anos 60. Era tudo muito simples. Cresci naquela simplicidade de crianças brincando até tarde em frente às casas, correndo atrás de bolas. E nunca ouvíamos nada de estranho durante a noite. Mas no dia seguinte, logo cedo, ouvíamos os adultos comentando: "Rapaz, essa madrugada seu Zezinho passou correndo pelo meu terreiro. Ele estava virado bicho." Já outro dizia: "Olha, seu Zezinho atacou os jumentos do seu ciclano." E isso se repetia sempre, e ninguém tinha coragem de confrontar o seu Zezinho. Muito menos se ele estivesse virado em lobisomem. Lembro-me que aquele velho era muito esquisito. Nem parecia um homem de muitas posses. Morava num casarão caindo aos pedaços. Se vestia igual mendigo, andava todo sujo e fedia muito. Mas certa vez estava se aproximando a Sexta-feira Santa, e como de costume, meu pai ia pescar com seus amigos, moradores ali mesmo da vila. Eles iam cedo para voltar cedo, pois já sabiam do perigo que era encontrar o tal de seu Zezinho virado no cão. Mas naquele dia, ou melhor dizendo, noite, algo muito assustador aconteceu com meu pai e seu melhor amigo. Eles chegaram mais cedo à beira do rio, por volta das 5 da tarde. Logo depois, mais homens chegaram e se juntaram a eles. Eles ficaram ali pegando alguns peixinhos, e por volta das 20 horas, os outros pescadores começaram a ir embora. Então ficou meu pai e seu amigo alguns minutos a mais, e depois resolveram partir também, e começaram a arrumar as tralhas de pesca. Logo depois pegaram a estrada antiga, mas não andaram muito e começaram a ouvir passos pesados dentro da mata. Mata essa que havia dos 2 lados da estrada. Logo eles pensaram: "Vixe Maria, é seu Zezinho virado bicho." Os 2 estavam a pé e com muito peso, não conseguiriam correr. Então puxaram suas peixeiras e ficaram atentos com suas lanternas também em mãos. E continuaram andando ligeiro. Foi quando, segundo meu pai nos contou, um cachorro muito grande, do tamanho de um jumento, pulou no meio da estrada. O amigo do meu pai desmaiou do susto e de medo, deixando meu pai sozinho com aquela fera. Ele colocou as bolsas no chão e apontou sua peixeira e a lanterna para a fera. Disse que o bicho era muito fedido, seco e todo troncho. Seus olhos eram muito amarelos. O lobisomem partiu para cima do meu pai. Não tinha para onde correr. Ele se atracou com o lobisomem e, obviamente, a criatura era muito mais forte que ele. O machucou muito, o feriu bastante,
com suas unhas que pareciam garras. Meu pai conseguiu lhe acertar alguns golpes de peixeira, o que nem fez cócegas no bicho. Meu pai nunca viu um bicho com tanta força igual aquele. Parecia ser invencível. A sorte dele é que seu amigo despertou do desmaio e, quando se deu conta do que estava acontecendo, sacou seu 38 e atirou 2 vezes no lobisomem. Nisso, o lobisomem ferido soltou meu pai e entrou novamente dentro da mata, correndo e derrubando o mato no peito. Com muita dificuldade de andar, saíram dali. Seguiam o mais rápido possível para casa. Mas o que aconteceu é que, enquanto os dois vinham pela estrada, o maldito do seu Zezinho foi direto para a casa da família desse amigo do meu pai, pois ele sabia que a mulher e os filhos do rapaz estavam sozinhos. E a casa deles era um pouco longe da nossa. O lobisomem tentou invadir a casa da família, dava pancadas fortes na janela e nas portas. E naquele tempo, as nossas casas eram bem fraquinhas. Lá de casa ouvíamos ao longe uns gritos de socorro, mas jamais pensamos que seria dessa família de amigos. Lembro-me do desespero da minha mãe. Ela não sabia se saía lá fora para prestar ajuda ou reforçava nossas portas e janelas com medo de um possível ataque da fera. Minha mãe pegou a espingarda do meu pai e, mesmo sem saber atirar, pediu para que eu fechasse a porta e saiu lá fora. Essa foi a primeira e única vez que presenciei um ataque de lobisomem, e era horrível ouvir toda aquela gritaria, correria e saber que aquela fera estava atacando. Eu senti muito medo. Eu implorei para minha mãe não sair lá fora, mas ela era muito solidária, jamais deixaria de ajudar uma pessoa em perigo. Eu não vi o que aconteceu lá fora, só conseguia ouvir e rezar. Eram muitos pedidos de socorro, correria de pessoas, pancadas fortes em madeiras. Até que ouvi 2 tiros, seguido de um silêncio perturbador. Depois de alguns minutos de aflição, bateram na nossa porta. Eu abri e era minha mãe, com os olhos arregalados e muito assustada. Olhando para fora, vi que tinham muitos vizinhos ali também. Meu pai vinha carregado por alguns homens. A esposa do amigo do meu pai também estava toda machucada. Seus filhos estavam chorando. Entraram todos em nossa casa, e os vizinhos falavam ao mesmo tempo sobre o ataque. O que eu consegui entender foi que o lobisomem havia entrado na casa daquela mulher. Atacou ela e as crianças. Minha mãe chegou e se atracou com o lobisomem. Nesse momento tiveram sorte, pois o marido da mulher vinha chegando com meu pai, que estava ferido. Então ele ouviu os gritos de sua mulher e seus filhos e correu para lá. Quando viu que a porta da casa estava arrombada, ele sacou seu 38 e entrou. E viu aquela enorme fera tentando morder sua esposa e minha mãe, que tentavam proteger as crianças. Ele disparou 2 vezes nas costas do lobisomem. A fera estourou a janela de madeira e pulou para fora, saindo correndo para a mata. Ficamos em estado de choque, pois era algo surreal e diabólico. Chamaram um farmacêutico que veio fazer curativos no meu pai, que tinha as costas retalhadas, e também naquela mulher. Chegou também alguns policiais. Foram todos para a casa de seu Zezinho, mas não o encontraram. Depois daquela noite, seu Zezinho nunca mais foi visto. Sua casa, comércio e outras propriedades ficaram abandonados, pois ele não tinha família. Ninguém sabe se ele sobreviveu aos tiros ou não. O fato é que desde então não ouvimos mais falar de lobisomem por aquela região. Boa noite. Bom, meus amigos, esses foram os 3 relatos de hoje. Eu espero que vocês gostem. Peço a vocês para se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar. Um grande abraço a todos e até sexta-feira.